Perfeito? Vamos lá, aplicação da primeira lei. Vamos lá nas transformações isotérmicas, você está lembrado. A temperatura constante e a pressão é inversamente proporcional ao volume. Beleza? Nesse caso de transformação, e aí você quer lembrar da lei dos gases isotérmica, né? Vai ter P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Isso aqui a gente já viu anteriormente, tá? Mas em termos de primeira lei, em termos de trabalho, o que isso significa? Que a temperatura é constante e a pressão é inversamente proporcional ao volume. Assim, se eu não tenho variação de temperatura, e lá do primeiro slide quase eu falei que a variação de energia interna é diretamente relacionada à temperatura, então ó, a variação de energia interna vai ser zero. Isso implica que daquela nossa equação da primeira lei da termodinâmica, quantidade de calor menos trabalho, então se a energia interna é zero, né, isto implica que a quantidade de calor fornecida vai ser igual ao trabalho realizado. Numa transformação isotérmica de um sistema, o trabalho realizado vai ser igual à troca de calor com a vizinhança. Beleza? Segundo caso, numa transformação isovolumétrica. Lembra? Isovolumétrica significa o quê? Que não tem variação de volume. Assim, vamos colocar aqui a primeira lei da termodinâmica. ΔU é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado. O volume é constante e a pressão é diretamente proporcional à temperatura, tá? Na transformação isotérmica. Aí você tinha aqui para definir P1 sobre T1 era igual a P2 sobre T2, só para relembrar. Mas em termos de trabalho, a gente vai ter essa configuração aqui. Se eu não tenho variação de volume, pessoal, se meu volume é zero, quanto é que vale meu trabalho? Lembra-se da equação do trabalho? Trabalho igual a pressão vezes variação de volume. Se esse camarada aqui vale zero, né? Então isso implica que o trabalho também vai ser igual a zero. Se o trabalho é zero, então a variação de energia interna, vai ser igual à quantidade de calor fornecida para o sistema. Então, numa transformação isovolumétrica, a variação de energia interna é igual ao calor trocado com a vizinhança. Perfeito? A terceira transformação isobárica, ou seja, a pressão é constante, tá? Pressão constante e o volume é diretamente proporcional à temperatura, tá? Então vamos lá, de novo. Nesse tipo de transformação vai ter trabalho e vai mudar as três variáveis. Então, a grosso modo, nossa variação de energia interna será igual à quantidade de calor menos o trabalho. Por quê? Porque eu vou ter variação de temperatura e vou ter variação de volume, tá? Só que vai ficar constante a minha pressão. Perfeito? Lá naquela nossa equação lá, ó. Vocês tinham lá P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Aqui, como não vai ter variação de pressão, eu elimino isso aqui. Vai ficar aqui V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Beleza? Então, meu trabalho vai se dar pela variação de volume também. Se tu quiser calcular a quantidade de trabalho, tu pode calcular com aquela equação de pressão vezes variação de volume, ou se fornecer a quantidade de variação de energia interna e o calor, tu consegue encontrar o trabalho. Perfeito? A ideia é que a pressão é constante e o volume é diretamente proporcional à temperatura. Tem um outro tipo de transformação, que é a transformação
adiabática, que é esse tipo de transformação. Tá aqui o conceito dela, tá? É a transformação na qual não existe troca de calor com o meio externo. Ela pode ocorrer de duas maneiras. Ou quando as paredes que envolvem o cilindro que contém o gás são adiabáticas, ou seja, isoladas termicamente, tá? Ou seja, isolante termicamente, ou quando a transformação for muito rápida, pois dessa forma não existe tempo para uma troca de calor entre a vizinhança e o sistema. Dessa forma, se não tem troca de calor, a quantidade de calor seja zero, tá? E aí a gente tem de novo, nossa equação, assim vocês não vão esquecer nunca dela, né? Menos o trabalho, eu tenho que minha quantidade de calor é zero, então a variação da energia interna vai ser igual ao trabalho realizado. Beleza? Numa transformação adiabática, a variação de energia interna do gás é igual ao módulo do trabalho. Por que módulo, pessoal, de trabalho? Porque pode ser positivo ou negativo esse trabalho, tá? Dependendo se é a expansão ou compressão do gás. Beleza? Vamos lá para a aplicação da terceira lei. Agora, vamos à parte de um ciclo, tá? Transformação cíclica. A transformação na qual o sistema, partindo do estado inicial qualquer, sofre várias transformações e retorna ao mesmo estado inicial. Perfeito? Nesse tipo de transformação, a gente vai dizer que não tem variação de energia interna. Por quê? Porque ele estava no estado inicial e voltou para o mesmo estado inicial. Então, não houve variação de energia interna. Logo da nossa equação lá, vocês vão lembrar que ΔU é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Então, se a variação de energia interna é zero, é exemplo da transformação isotérmica, né? A gente vai ter que a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho, né? Só vai passar esse cara para o outro lado. Vai ficar zero igual a Q menos T, não é isso? Então, ele passou esse camarada aqui para o lado de cá, vai ficar trabalho positivo é igual a quantidade de calor. Agora, vamos analisar um pouco esse gráfico aqui, tá? Olha, em relação ao trabalho, na transformação de 1 para 2, ou seja, quando sai do 1 para o 2, o trabalho é maior que zero, tá? Por que é maior que zero? Porque tem uma expansão, né? Eu vou ter um aumento de volume, se tu observar que é o volume inicial, ó, no 1, o volume inicial, e para cá o volume final. Então, eu vou ter uma expansão desse volume. Perfeito? Mas eu posso calcular o trabalho pelaquela nossa equação, tá? Ou posso calcular pela área que está aqui embaixo. Beleza? E abaixo da linha. E aí essa área vai até aqui embaixo. Beleza? E aí a gente tem o aqui trabalho também, pessoal, de 3 para 4. Nesse caso, o trabalho vai ser negativo. Por quê? Porque o volume inicial estava aqui no 3, tá? Maior do que o volume inicial, final, que é o 4. Então, o trabalho dessa coisa pode ser calculado pela nossa equação. Trabalho é igual a pressão vezes variação de volume, tá? Ou pela área embaixo da curva. E aí essa área agora a gente pode calcular usando a parte dessa área aqui. Ou aqui embaixo dessa curva. Aí trabalho de 3 para 4 será só essa áreazinha aqui, em vermelho que eu pintei. Beleza? Bom, no ciclo 2 para 3, aqui descendo, ó, 2 para 3 e 4 para 1,
trabalho vai ser igual a zero. Por quê? Porque não tem variação de volume inicial e final. O trabalho resultante, ou seja, o trabalho resultante, então, ele vai ser área delimitada pelas 4 transformações. Então, o trabalho resultante vai ser só esse trabalho aqui no meio, ó, tá ficando em verde, né? Verde faz azul com amarelo, né? Então, vai ficar aqui dentro, ó. Esse aqui vai ser nosso trabalho resultante. Por quê, professor? Porque é o seguinte, né? Lembra que vai ter o trabalho positivo e o trabalho negativo, né? Trabalho positivo vai ser tudo isso aqui, toda essa área. Trabalho negativo vai ser esse camarada aqui. Quando eu pegar o trabalho final, vou somar os dois trabalhos, né? Como tem positivo e negativo, vou diminuir, só vai ficar aquela área do meio.